Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Recanto de Luz, a nossa casa de oração e socorro. Nós sempre temos uns recadinhos para dar. Aqui nós temos com os nossos recepcionistas, depois da reunião, quem estiver interessado em participar dos nossos grupos de estudo, nós temos tanto online quanto os presenciais. Os presenciais, nós estamos pegando o nome e o telefone para quando tivermos lotado já os grupos, a gente comunica para poder fazer o chamamento para começarmos os grupos presenciais. Mas os online, eles podem já depois acertam um horário com o recepcionista, que esses aí já pode começar a estudar a partir da semana que vem. Então, outro recadinho é que também está aberto as inscrições para a evangelização infantil. Quem quiser trazer suas crianças para ser evangelizados, e criança evangelizada é um adulto perfeito futuramente. Então, nós aconselhamos, né, se quiser, vai ser muito bem recebido. E também tem aqui depois da reunião. E a nossa área de assistência e promoção social comunica que está recebendo donativos gêneros alimentícios e de higiene. As doações podem ser feitas nas quartas-feiras às 16 horas, às sextas às 14 até às 17 e aos sábados às 20 horas, como hoje. E nós também estamos agradecendo as doações às pessoas que fizeram as doações, porque foram mais de 50 famílias assistidas nesse sábado que foi feita a entrega, e já está prevista para o próximo sábado, próximo mês, 63 famílias. Que só hoje vieram mais 10 famílias solicitando rancho. Eles saíram daqui com alguma coisa, eles não saíram de mão abanando essas 10 famílias. Elas saíram com um mínimo, mas no mês que vem eles vão estar sendo assistidos. Então, por isso que a gente pede essas doações. Quanto mais pessoas doarem, melhor. E está difícil para todo mundo, inclusive para nós aqui, que quando chega no final do mês, quando nós vamos fazer a contagem do que temos aí para fornecer, fica difícil. Mas nós estamos aqui para isso mesmo, para fazer a caridade. Então, agora nós pedimos para que, se possível, se queiram fechar os olhos, para que nós possamos dar início aos nossos trabalhos. Vamos fazer uma oração para que possamos nos conectar com os nossos amigos espirituais, porque quando nós entramos, eles já estão junto de nós. Senhor Jesus, não nos deixes permanecer magoados indefinidamente. Aquele que nos feriu poderia, quem sabe, ter sido ferido por nós. Que a nossa palavra jamais humilhe e que o nosso gesto nunca seja de opressão. Quantas vezes, sem pensar ou sem querer, entristecemos os outros? Por que a tendência infeliz de sempre nos colocarmos na condição de vítimas? Quantas vezes, com sutileza, levamos alguém a chorar e a sofrer? Em verdade, as ofensas que recebemos não são ofensas, antes são corrigendas ao nosso orgulho e à nossa pretensão. Não queremos nos fixar no mal, para que de supostas vítimas não passemos a verdugos dos semelhantes. Mestre, ensina-nos a perdoar todo dia,
como tu nos perdoas a todo instante. Então, agora, a nossa palestra está a cargo da nossa companheira Larissa. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite também a quem está nos assistindo no nosso canal do YouTube. Eu agradeço ao pessoal aqui da casa e também à equipe espiritual que está aqui desde cedo, acompanhando o nosso trabalho. E eles estão, como nosso colega disse, desde o início, vendo cada um de nós, vendo o que nós precisamos, para que no final dessa palestra a gente possa receber todas as boas energias que nós precisamos. Então, hoje nós vamos falar do capítulo 17 do livro Jesus no Lar, que é esse aqui o que nós estamos estudando agora, que se chama A Exaltação da Cortesia. Então, esse capítulo ele tem uma configuração um pouco diferente dos outros. Normalmente, nesses capítulos, o Jesus e os discípulos dele estão lá na casa de Simão Pedro e eles fazem o evangelho no lar, surge alguma dúvida e Jesus acaba elucidando com uma história. Ele faz alguma alegoria para chegar na resposta que ele deseja, da forma mais concreta, mais ilustrativa, para se fazer entender. Contudo, nesse capítulo 17, ele é um pouco diferente, porque ele parece mais uma conversa entre Jesus e os discípulos, que nem a gente vê nos livros de filosofia da antiguidade, gregos. Então, ele resulta numa reflexão um pouco mais direta, não tem muita historinha, não tem nada demais. Não tem nenhuma história, não tem nenhuma alegoria. Jesus vai direto ao ponto que ele queria chegar. Então, a gente vai começar lendo o contexto dessa história, dessa conversa, que é o que começou essa discussão. Então, a gente vai fazer uma conversa comentada. E vamos refletir junto com eles, abordando pontos que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, refletindo com as perguntas, as dúvidas dos apóstolos e também refletindo sobre a resposta que Jesus vai dar para eles. Então, antes de começar a leitura, eu aviso que eu meio que tomei a liberdade de trocar algumas palavras que tem nos textos que são menos usuais, que às vezes a gente tem dificuldade de entender, por alguns sinônimos que são mais simples, para que a compreensão seja um pouco mais clara para a gente, para ficar mais acessível a todo mundo. Então, aviso dado, vamos começar lendo o início dessa conversa. Então, à frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o mestre as bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal asserção seria o encorajamento à ociosidade mental? Se o Evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a assembleia familiar no domicílio de Pedro. Iniciados os comentários edificantes da noite, entreolhavam-se os discípulos entre a indagação e a curiosidade. O divino amigo parecia perceber os motivos da expectação em torno, mas esperava sereno que os seguidores se pronunciassem. Então ele estava lá enumerando as bem-aventuranças e o que ele disse deixou os discípulos um pouco confusos, né? Ele ficou pensando, ficou todo mundo naquele momento assim, todo mundo se entreolhando e ninguém dizia nada, e Jesus, muito paciente, aguardou que alguém fosse se pronunciar. Então esse é o contexto da nossa conversa. Então, Jesus estava lá, destacando as bem-aventuranças como cita-se na Bíblia, e como está no início do capítulo Bem-aventurados os mansos, que tem Mateus capítulo 5, versículo 4, que diz, bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra, e no mesmo capítulo, no versículo 6, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, aqui a gente tem as duas palavras-chave, as duas características em destaque nessa conversa, mansos e pacíficos. Quando a gente pesquisa no dicionário a palavra manso, temos acepções como de gênio afável, sossegado, bom, dócil, pacato, em estado de tranquilidade, apaziguado, calmo, de pouco movimento, sereno. E quando pesquisamos a palavra pacífico, encontramos
se passa em atmosfera de paz, que tem a paz como objetivo. Então, são acepções de valor aparentemente positivo, pelo menos é o que diz o dicionário. Mas é assim mesmo que a gente pensa quando a gente fala de uma pessoa mansa e pacífica, quando a gente imagina alguém assim, a gente pode pensar em alguns estereótipos mais ou menos formados, como alguém que fala num determinado tom de voz, mais calminho, que é uma pessoa mais apaziguadora, talvez mais passiva, inerte. Provavelmente não seriam adjetivos que a gente daria para uma pessoa que a gente imagina que seja mais vigorosa, mais enérgica, com uma capacidade de liderança que passe autoridade para a gente. Mas a gente tem que começar já desconstruindo um pouco essa ideia de uma pessoa mansa e pacífica ser uma pessoa necessariamente passiva. Porque ser manso e pacífico não está relacionado à inércia, mas em sim na abordagem que a gente utiliza para realizar as nossas ações, como as pessoas agem no mundo. Então a gente pode citar alguns exemplos como Mahatma Gandhi, que foi o líder da revolução para a independência da Índia, do Reino Unido. Então ele lutou pela libertação do povo dele, da subjugação de um outro povo, só que muito mais forte que a Índia, sem a necessidade de uma guerra. Ele só formou uma resistência pacífica, jejuando e atraindo as pessoas a segui-lo, igualmente de uma forma pacífica. A gente pode citar também Madre Teresa, que dedicou sua vida a cuidar dos pobres, reconhecida mundialmente, ganhando o Prêmio Nobel em 1979. A gente pode citar também Chico Xavier, que dispensa apresentações, e, obviamente, o próprio Jesus. Então, vamos pensar novamente. Algumas dessas pessoas citadas são exemplos de pessoas mansas e pacíficas. Viveu inerte? Eles foram passivos vendo os problemas na volta deles ou em relação às missões que eles receberam? Eles foram permissivos ou se impediram de contrariar os outros que não concordavam com eles? Não, claro que não. Eles agiram e eles fizeram muito durante a vida deles. Eles lutaram para defender as causas que eles tinham e foram pessoas enérgicas, só que eles não usaram todo o vigor que eles tinham para se impor sobre ninguém. Eles direcionaram essa energia corretamente, agindo de forma comedida, defendendo os pontos que eles tinham com diálogo, sem levantar a voz, com cortesia e com educação. Mas vamos pensar, se hoje em dia a gente ainda vê pessoas que a gente coloca esses adjetivos, mansas e pacíficas, como passivas, como permissivas, como pessoas inertes, imaginem na época de Jesus. Isso explica um pouco o fato de que as afirmações de Jesus tenham causado dúvidas nos apóstolos. Então, vejamos quais foram essas dúvidas. Então, eles estavam lá naquela situação que ninguém falava nada, até que então Judas, rompendo o véu de respeito que aureolava a presença do mestre, inquiriu de forma eloquente: Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Jesus não respondeu de imediato. Vagueou o olhar através dos circunstantes, como a pedir-lhes a exposição de quaisquer dúvidas que lhe povoassem a alma. Pedro cobrou ânimo e perguntou: Sim, mestre. Se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer advertência fraternal aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? Então, temos aqui as dúvidas que surgiram em Judas e em Pedro, que representam aquilo que foi dito antes. Coisas que confundimos até hoje, porque ainda vivemos em um mundo de provas e expiações. Um mundo onde ainda há muita maldade e, consequentemente, muita violência de diversos âmbitos. Então, nós podemos achar, às vezes, a gente pode acreditar que antigamente tudo era mais violento. Mas será que realmente só
há muitos anos atrás, que era tudo mais violento? Ainda que uma escala menor, porque agora a gente tem leis que punem de forma mais incisiva, ainda vemos as pessoas tirando a vida umas das outras, seus afetos, e, por incrível que pareça, a gente tem uma guerra acontecendo agora, onde já morreram milhares de pessoas. Então, além dessas coisas que a gente vê todo dia na TV, que a gente vê nos noticiários, que a gente vê no Facebook, nas redes sociais, vamos abrir mais um parênteses aqui, em questão de violência, para lembrar que a violência não é algo apenas físico. A gente pode ser violento de várias formas, porque em outros casos, isso não passa de uma sofisticação daquela violência que a gente acredita ser só física. A gente pode ser violento pelo nosso tom de voz, a gente pode ser violento pelas palavras que a gente escolhe quando vai falar com as pessoas, pela forma como a gente trata o nosso próximo, enfim, tantas outras atitudes que podem causar consequências psicológicas, emocionais, negativas no nosso próximo e que machucam tanto ou mais que uma agressão. Mesmo que não deixem marcas visíveis no corpo, como agressão física, as marcas desse tipo de violência ficam visíveis nas atitudes daqueles que a sofrem. Então, a violência é o modo mais simples e mais comum que a gente tem de se impor sobre os outros e de revidar em caso de uma ofensa, pois causa medo, causa temor para impor a nossa vontade. Então, para impor nossas opiniões, para impor os nossos pontos de vista. Então, para Judas e para Pedro, e ainda muitos outros de nós, hoje em dia, ser alguém pacífico é ser alguém que foge do combate, que foge do confronto, seja por esse viés, a gente pode relacionar diretamente a pacificidade com a covardia, com a fraqueza e com a preguiça, se nós pensarmos dessa forma. No entanto, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, no item 5, a gente já tem uma explicação bem interessante, não tão completa quanto a resposta que Jesus nos dá no livro, mas já bem clara para a gente ir construindo esse conceito. Então, respondendo à pergunta de Judas, quando questionou por que seria dos mansos e pacíficos após o final da Terra. Então, ele explica ali que queria dizer Jesus por essas palavras: bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu. Então, no Evangelho, ele tenta explicar essas palavras de Jesus. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem a necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue estes últimos mais importância do que aos primeiros. Então, não privilegiar os bens da terra aos bens do céu. Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são tomados pelos violentos, em prejuízo dos que são mansos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que os outros têm o supérfluo. Promete que a justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e da caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Então, com essa ideia em mente, com esse início da resposta, a gente pode passar para as primeiras palavras de Jesus, quando ele foi começar a responder a Judas e a Pedro. Então, o Cristo sorriu, como tantas vezes, e anunciou: calma. Enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça, que se mascara de humildade, nem da covardia, que se veste de sensatez para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utilizará para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Então,
nesse momento aqui, Jesus se refere àquilo que a gente comentou um pouquinho antes, a sofisticação da violência, que deixa de ser uma violência direta, uma violência física, para ser algo mais bem visto socialmente. Acaba se transformando em algo mais disfarçado, mascarado, como podemos ver também no capítulo 9 do Evangelho, na instrução dos Espíritos, que é intitulada A Afabilidade e a Doçura. Nela, o Espírito Lázaro nos diz: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. A educação e a vivência no mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bondade nada mais é do que uma máscara para o exterior, uma roupagem cuja aparência bem talhada e calculada disfarça as deformidades escondidas. O mundo está repleto de pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são mansas sob a condição de nada lhes machucar, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transforma em dado envenenado quando estão por detrás. Não basta que os lábios falem leite e mel, se o coração nada tem a ver com isso. Trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidos, nunca se contradiz. É o mesmo sempre diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que pode enganar os homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus. Então, com o adendo dessas palavras do Evangelho, a gente pode concluir que aqueles que Jesus considerou como preguiçosos e como covardes, que são os adjetivos que foram usados pelos discípulos nos pré-julgamentos que eles tiveram de que são mansos e pacíficos, são, em verdade, aqueles que fingem ter as qualidades que ele atribui aos que são verdadeiramente mansos e pacíficos. Então, depois de explicitar esse ponto, ele acaba chegando ao ponto principal, a resposta ao que são os mansos e pacíficos e por que a eles será dado a posse final da terra. Exaltei, na realidade, a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto da bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal, sem ferir o irmão ignorante que o solicita, sem saber o que pede. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades e deixando os sinais de melhoria, de elevação, de bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Alívio e alegria transbordaram no ânimo geral, e de olhos fitos agora nas águas imensas do grande lago, o Senhor pediu a Mateus que encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. Então foi isso, essa foi a resposta de Jesus. Então eu podia simplesmente parar de falar aqui, porque ele já falou tudo, já que eu não ia conseguir explicar muito melhor essa fala dele do que ele próprio, que caracterizou tão bem quem são aqueles bem-aventurados que sabem tratar os seus iguais com amor, respeito e cortesia, que tratam os outros com gentileza, como gostariam de ser tratados, para quem restará no final a terra. Entretanto, essa não é como a maior parte da população ainda, aqui no nosso planeta, age em sociedade. Então, para nós, essa violência, a agressividade é algo tão habitual que ela permeia basicamente tudo, desde a forma que se impõe autoridade até a maneira de educar, em alguns casos. Porque é muito difícil sair desse lugar.
desse mesmo caminho que a gente trilha desde os princípios, desde os primórdios. Há tanto tempo que a gente está nessa mesma direção. Então, é por isso que aqueles que viveram situações como essas, que foram subjugados de alguma forma, ou que foram educados de alguma forma violenta, tendem a reproduzir essa educação, essa subjugação. Mesmo que não tenha sido para eles algo bom, mesmo que tenha sido algo doloroso, porque quebrar esse ciclo da violência, esse ciclo vicioso, é algo que faz parte do nosso processo de evolução, do processo de evolução do nosso planeta. Então, não reproduzir a violência que se recebe exige muita força de vontade, muita reflexão, para compreender que é necessário romper com abordagens impositivas e optar por outras que são mais brandas, com diálogo, com cortesia, porque é assim, independente de quem seja, que obtemos o respeito do nosso próximo. Tentar se impor de uma forma violenta nunca vai nos trazer respeito, mas vai trazer medo. Então, a gente está, aos poucos, tentando buscar esses novos caminhos para trilhar, saindo daqueles que há intempéries e buscando caminhos melhores, mais ensolarados, mais acolhedores. Então, se romper com a violência faz parte desse processo de evolução, quer dizer que a gente ainda tem muito chão pela frente, porque chegar nesse caminho não vai ser muito fácil. Basta a gente relembrar os exemplos que a gente deu no início da nossa conversa. Mahatma Gandhi, Madre Teresa, Chico Xavier, Jesus. As coisas não foram fáceis para eles. Seria muito mais fácil eles conseguirem o que eles queriam de uma forma mais autoritária, de uma forma violenta, mas ninguém aqui disse que ia ser uma tarefa fácil. Então, optar por uma abordagem branda e pacífica em um mundo de provas e expiações, ao contrário do que acreditavam os discípulos de Jesus na primeira vez que eles escutaram as palavras dele, não é covardia. Pelo contrário, é preciso ser muito corajoso para enfrentar a violência com gentileza, com cortesia, com compaixão. E para nos inspirar essa coragem para mudar a realidade que a gente vive, eu vou terminar minha fala de hoje com algumas palavras da mulher que nomeia a sala que a gente está. Vocês podem ver ali. Que é o símbolo também da nossa casa de oração, que é a Madre Teresa de Calcutá. Então, ela fala bem curtinho, palavras muito simples, que têm muito poder. Ela fala: não usemos bombas nem armas para conquistar o mundo. Usemos amor e compaixão. A paz começa com um sorriso. Sorria pelo menos 5 vezes ao dia para pessoas a quem você normalmente não daria um sorriso. Faça isso pela paz. Irradiemos a paz de Deus e tornemo-nos o reflexo de sua luz para extinguir no mundo e no coração dos homens de toda espécie de ódio e o amor pelo poder. Sorria junto com os outros, embora isso nem sempre seja fácil. Então, eu desejo para todos vocês um ótimo domingo e uma semana iluminada pelo nosso Senhor Jesus. E eu desejo a todos coragem, irmãos. Obrigada. Então, como nós ainda estamos nos adequando e a nossa sala do passe ainda não está adequada, nós vamos fazer um passe coletivo. Mas é nessa hora que a gente pede, se vocês quiserem, tiverem alguém enfermo em casa ou doente, precisando, é só nós mentalizarmos, pensarmos nessa pessoa, que essas orações automaticamente elas irão, porque o nosso pensamento ele é muito forte. A gente não acredita no poder do nosso pensamento. E esse nosso pensamento, ligando a pessoa que está em casa, será o objetivo desse passe coletivo. Então, fechamos os olhos, livramos todos os nossos pensamentos que, porventura, possam atrapalhar. Mestre, diante da dor que nos surge por indispensável corrigenda ao espírito rebelde, que nos submetamos aos teus desígnios sem reclamar.
Auxilia-nos a silenciarmos toda queixa e a não conservarmos qualquer traço de mágoa no coração. Compreendamos que a dificuldade nos torna mais fortes e que a lágrima nos faz melhor enxergar o caminho a ser percorrido. Não nos deixe, Senhor, viver apenas em função do próprio sofrimento. Quantos, nesse exato momento, estarão suportando dores maiores e mais lancinantes do que as nossas? Quantos, em nosso lugar, haveriam de se considerar felizes nas provas que nos aborrecem e nos induzem ao desencanto da vida? A dor é processo de purificação espiritual. Se não sofrêssemos, como haveria de nos lembrar de nossa fragilidade? Bendita seja a dor que nos burila e aperfeiçoa. Divino amigo, em tuas mãos estão a nossa integridade espiritual, o nosso equilíbrio, a saúde da alma e do corpo que nos reveste. Fortalece-nos, possibilitando-nos servir-te em todos os dias de nossas vidas. Restaura-nos as forças combalidas e cura as chagas do nosso coração. Vitaliza-nos, Senhor, ante o esmorecimento de nossas energias no corpo desgastado pelo tempo. Não consintas que a morte nos sobrevenha antes que venhamos cumprido com os nossos deveres primordiais. Se possível, concede-nos indispensável moratória através da intercessão daqueles que zelam pela nossa saúde. Acima da medicina dos homens está a vontade de Deus. Cumpram-se em nós e por nós os teus desígnios, hoje e sempre. Cura-nos, Senhor, as chagas crônicas do espírito enfermo. Quantas feridas trazemos a mostra? Cicatrizas com o bálsamo do teu amor. Devolve-nos o ânimo e a alegria de viver. Interfere por misericórdia em nosso processo kármico e não nos deixes perecer. Que a doença seja do corpo ou da alma, não nos reduza à inutilidade. Quantos não são os que vivem em função de suas dores? Outros, voluntariamente, mais doentes se tornam por falta de aceitação de suas provas. Mestre, impõe as tuas abençoadas mãos sobre nós. Transmite-nos os teus eflúvios divinos. Dispensa-nos, mesmo sem merecimento de nossa parte, as tuas graças e as tuas bênçãos. Que assim seja. Que possamos voltar para as nossas casas com o nosso coração repleto de paz, de tranquilidade, e que tenhamos uma boa semana e até sábado que vem. Uma boa noite a todos.